Boa noite, então. Vamos dar início, então, à nossa aula de tecnologia mecânica. Hoje nós vamos começar, então, com os processos de usinagem. Nós vamos começar a ver sobre as máquinas operatrizes, o que elas fazem, quais são as ferramentas que elas utilizam. Então, é importante, então, que você esteja atento ao que vai ser falado aqui, e eu gostaria que vocês fizessem, então, um trabalho nesse sentido aqui, ó. Vou passar para vocês aqui o que eu pretendo para vocês aqui. Ok. Então, você vai pegar lá uma folha com muito capricho. Eu até sugiro que você deite ela, né? Não fique em retrato, né? Coloque ela de forma retangular e você vai fazer, então, pesquisa sobre 4 máquinas operatrizes. Então, a primeira é a furadeira, nós vamos ver hoje. Depois, o torno mecânico. Daí, na próxima aula, nós vamos ver sobre a fresadora e a retificadora. Depois vamos começar a ver algumas ferramentas específicas sobre ela. Então, observe lá. Ó. Nessa folha que você vai escrever, até se você quiser digitar é até melhor, tá? Então, você vai colocar lá conceito, ferramentas, partes e acessórios, tipos e observação, tá? Então, o que eu quero desse trabalho? Então, conceito, o que a máquina faz. Então, preste bem atenção aqui. Como a primeira máquina que nós vamos ver é a furadeira, não me coloca que a furadeira é a máquina que faz furo, tá? Isso qualquer pessoa sabe, tá? Nós não estamos, né, nos referindo à furadeira portátil, nós estamos falando sobre furadeira de coluna, de bancada, radial, são furadeiras, então, que fazem o quê? Processo de fabricação, né, com uma produção elevada, ok? Muito bem, então o conceito você vai colocar lá aqui. É a máquina operatriz, que além de fazer furações, né, faz outros trabalhos também que você vai ver hoje daí, tá? Quer rebaixar, escariar, ok? Tá, ferramenta. Eu sei que a broca é a ferramenta que toda furadeira usa. Isso eu sei. Mas coloca lá os tipos de brocas que tem, certo? Você sabe que existem vários tipos de brocas para vários fins, tá? Então é importante que quanto mais você pesquise, melhor. Então, claro que a broca é uma das ferramentas, ok? Tá. Daí na terceira coluna aqui, você vai colocar então as partes ou acessórios de uma máquina. Então, qual a diferença entre parte e acessório? Então, parte é aquilo que já vem com a máquina, certo? Então, quando tem certas coisas que você compra, por exemplo, lá, você vai comprar um jogo de cozinha, por exemplo, tá? Então, vem lá a estante e tal, né? As prateleiras, tudo tal, bonitinho. Mas veja bem, ó, nem todas elas vêm com uma pia ou granito. Então, às vezes eles oferecem, ó, compra a pia aqui que nós damos o granito, né, de presente, nós damos a pia de presente, tá? Então, lá o que você vai colocar, por exemplo, panela, copo, prato, essas coisas aí, ó, não vem junto, certo? Então, são os acessórios que você vai complementar. Mesma coisa quando você vai comprar um carro, né? Carro zero lá, por exemplo, né? Tá? Então, nem todo carro vem com ar-condicionado, por exemplo. Se você quiser instalar, tudo bem. Ou você pode pedir para vir de fábrica, ou depois você manda instalar. Por quê? Porque é um acessório, né? Não é da época de vocês, né? Mas é da minha época. Então, antes, quando a gente comprava carro, a primeira preocupação que nós tínhamos é saber se tinha som no carro ou não, certo? Então, hoje a maioria dos carros já vem, né, com esses MP3 da vida e tal, já o som embutido e tal, né? Tá ok? Freio ABS, por exemplo, né? Então, é algo recente, né? Airbag, essas coisas todas, né? Então, antigamente não vinha. Então, acessório é tudo aquilo que complementa a tua máquina. E claro que as partes são o quê? Sempre uma máquina operatriz vai ter uma base, vai ter uma coluna, né? Vai ter a parte lá onde vai ficar o motor, ok? Então, fique bem atentos a isso. Tá. Os tipos. Tipos do quê? Tipo de fresadoras, ou tipo de furadeira, ou tipo de torno. No caso, você vai colocar aí os tipos de furadeiras que existem, certo? Ah, eu posso colocar portátil? Claro que sim. Mas além da portátil, você vai colocar, tem uma infinidade aí, tá? E nessa observação, você vai colocar o quê? Você vai colocar aquilo que você te chamou atenção nessa máquina. Por exemplo, lá, se você não sabe, por exemplo, em uma furadeira, por exemplo, eu posso abrir rosca, certo? Então,
essa abertura de rosca não é uma condição que você não vai, por exemplo, comprar uma furadeira para abrir rosca, daí você compra uma rosqueadeira, certo? Uma máquina específica para ela. Mas, geralmente, quando você compra máquina operatriz, você procura fazer com que ela fique versátil. Então, fazer vários tipos de atividades, vários tipos de serviço. Beleza? E claro que as máquinas que nós vamos falar aqui, né? Claro que existe a furadeira, por exemplo, a CNC, né? Controlada numericamente por computador, só que aqui a gente vai se ater, então, às máquinas aí normais, tá? As máquinas universais, máquinas, ferramentas operatrizes normais, certo? Aquela que não é, né, controlada por robô ou não é controlada pelo computador, beleza? Então, você vai fazer, então, esse trabalho para os 4 tipos de máquinas. Tranquilo? Vou abrir aqui o chat para ver se existe alguma pergunta com relação a isso. Ou está tudo tranquilo? Ok, pessoal? Beleza. Crisley. Crisley, parabéns pelo dia de hoje. Parabéns, Matheus. Parabéns, Thiago, né? Sempre chegando atrasado, né, seu Thiago? Então, parabéns pelo dia de hoje, no Dia das Mulheres. Então, vou colocar aqui. Cadê o chat? Aqui. Ok, pessoal? Então, tranquilo aí com relação ao trabalhinho. Não precisa perguntar se vale nota, que claro que vale nota daí, tá? Então, vocês fazendo esses trabalhos aqui, certo? Ele vai complementar a tua nota final daí. Beleza? Muito bem. Então, vamos, né, ao que nos interessa a partir de agora. Então, vamos começar, então, a ver a nossa primeira máquina, que é a furadeira. Vamos lá, então. Eu vou passar para vocês um videozinho. Detalhe aqui, pessoal. Eu sei que é algo bastante antigo, certo? Mas eu ainda gosto bastante de usar o Telecurso 2000, certo? Ele não pega muito bem aqui principalmente para quem está vendo aí pelo celular, certo? Mas ainda é o mais didático que tem. Vou passar para vocês também uma máquina mais moderninha, mas só para você ter uma ideia do que nós queremos para o trabalho de hoje, tá? Então, eu vou começar passando o filme do Telecurso, daí depois a gente passa pelo melhorzinho daí. Vamos lá, então. Se ficar muito ruim, vocês me dão um toque daí, tá? Mas acredito que são só 4 vídeos que nós vamos ver, então não vai ter problema daí. Ok. Então preste bastante atenção, né? Você pode fazer o trabalho em cima disso que nós vamos ver agora. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 30. Bons estudos! Na teleaula passada, você conheceu as ferramentas utilizadas nos processos de furar, rebaixar, escariar. Bom, no entanto, para que essas operações sejam executadas, não basta a ferramenta. É necessário também uma máquina que possa movimentar a ferramenta. E esse é justamente o assunto da teleaula de hoje. Hoje você vai conhecer a máquina-ferramenta, que executa as operações de furação por meio de uma ferramenta chamada broca. Esta máquina é a furadeira. E você vai aprender a diferenciar os diversos tipos de furadeiras e os acessórios que permitem que as diversas operações possam ser executadas satisfatoriamente. Vai conhecer também algumas operações feitas com as furadeiras e seguir passo a passo as etapas de uma furação. Furar, escariar, rebaixar. Elas são operações capazes de deixar tudo redondinho. Bom, você já conhece a broca, o escariador e o rebaixador. Agora, para complementar esse conhecimento e aprender como utilizar a furadeira, fique bem ligado na teleaula que está apenas começando.
um detalhe interessante aqui. Então, observe que, apesar de ser um vídeo bastante antigo, né, dá para ver pelas roupas das pessoas, né, até um poderoso Fiat aí e tal, né, certo? Então, a primeira furadeira que apareceu ali, né, foi uma furadeira portátil. Veja bem, ó, eu não falei que era para fazer um trabalho sobre a furadeira portátil, certo? Eu falei que ela não é utilizada na indústria metalúrgica como máquina operatriz para fazer peças por produção, mas ela é ainda utilizada principalmente para quem trabalha em manutenção, certo? O pessoal que trabalha em manutenção usa direto. E tem também, muitas vezes, você precisa atuar, né, no caso de manutenção, em um local em que não tem espaço físico. Então, você não vai tirar a peça, que às vezes é muito pesada, para levar até o setor de manutenção ou para fazer essa manutenção num outro local. Então, você tem que ir com a máquina até lá, né? No caso, com a máquina portátil, ok? Outro detalhe interessante aqui, ó. Você observa quando a pessoa é da área ou não, num simples detalhe. Então, observa lá que ele vai aqui trocar o pneu do carro. Então, vamos ver se vocês são bons observadores no que ele vai fazer aqui. Vamos lá, então. Eu tô aqui trocando esse pneu e tô matutando. Você já parou para pensar o quanto a nossa vida depende de parafusos, pinos, rebites? Essas coisas que a gente nem se dá conta? Eu acho que se não fossem eles, nada à nossa volta funcionaria. É verdade. Tudo que a gente usa no nosso dia a dia, máquinas, conjuntos mecânicos e até os objetos mais simples, dependem deles para um perfeito funcionamento. E nenhum deles poderia ser montado se não fosse uma operação chamada furação, a partir da qual são feitas as roscas, onde todos esses parafusos se encaixam. E para fazer... Então, o detalhe está aqui, ó, certo? Então, observe que esse pneu aqui tem 4 furos aqui, certo? Tá? A roda aqui no caso, né? Então, quando você coloca... É um detalhe que parece banal, só que é interessante aqui, ó. Então, como tem 4 furos aqui, ó, então, ele podia colocar, por exemplo, aqui, ó, apertar esse parafuso aqui, depois esse, depois esse, depois esse, certo? Só que o que ia acontecer? Você já reparou que toda vez que você vai retirar alguma coisa, sempre o último parafuso é o mais difícil de tirar? Por quê? Justamente porque você está comprimindo toda a força para uma determinada posição, tá? Então aqui, ó, ele fez certinho aqui, ó. Então, ele começou a colocar aqui, ó, um parafuso desse lado, depois ele colocou do outro, certo? Então, ele colocou o parafuso aqui, depois esse aqui, depois colocou esse aqui, e agora vai colocar esse quarto parafuso aqui, em forma de X. Por quê? Para ele distribuir a força que está sendo aplicada aqui no pneu do carro, na roda do carro daí. Ok? Parece besteira isso aí, ó, mas é a mesma coisa quando você vai apertar. Então, sempre aperta ou desaperta em forma de X daí, tá? A não ser que sejam 3 pontos daí, tal, ou só um, né? Ok. Fazer tudo isso, a gente tem que aprender a trabalhar com a furadeira. Até o começo deste século, o esforço usado para acionar os mecanismos para furar não era muito diferente do necessário para a furadeira de arco egípcia, que você viu na teleaula passada. Mas com a Revolução Industrial, começaram a surgir mecanismos de acionamento cada vez mais aperfeiçoados e que ofereciam velocidades de corte cada vez maiores. Desse modo, foram surgindo aos poucos as furadeiras com motores elétricos, que vão desde o modelo doméstico portátil até as grandes furadeiras multifusos, que você vai conhecer hoje. Afinal, você deve estar se perguntando, quantos tipos de furadeiras existem? É um bom começo. Vamos ficar mais por dentro disso? A furadeira portátil é utilizada em montagens, na execução de furos de fixação de pinos, por exemplo. Mas também pode ser utilizada em peças muito grandes, quando há necessidade de trabalhar no próprio local. Ou então, em serviços de manutenção para extração de elementos de máquinas. Ela pode ser elétrica ou pneumática. Existem também as furadeiras de coluna, que têm esse nome porque seu suporte principal é uma coluna, na qual estão montados o sistema de transmissão de movimento, a mesa e a base. A coluna permite deslocar e girar o sistema de transmissão de acordo com o tamanho da peça. Existem 2 tipos de furadeiras de coluna. Se você precisar fazer furos pequenos, de 1 a 12 milímetros, por exemplo,
vai precisar utilizar uma furadeira de coluna de bancada. Ela também é chamada de sensitiva, porque o avanço da ferramenta é dado pela força do operador. A transmissão de movimentos é feita por meio de sistema de polias e correias. No caso de você precisar fazer uma furação de uma peça grande, vai necessitar de uma furadeira de coluna de piso, porque elas possuem mesas giratórias que permitem maior aproveitamento em peças de formatos irregulares. Possuem também mecanismo de avanço automático do eixo árvore. A transmissão dos movimentos é feita geralmente através de engrenagens. Quando a peça... Olha, interessante, né? Então, essas máquinas, elas são ainda utilizadas principalmente por pessoal de manutenção, tá? Então, eles não vão colocar lá uma máquina CNC para o pessoal fazer reparos pequenos, né? Ou consertos pequenos. Então, claro que até um tempo atrás, né, todas as linhas de produção tinham essas máquinas aí, né? Hoje a maioria, né, não todas ainda, certo? Usam mais a furadeira CNC, tá? Mas imagine o seguinte, ó, para quem pensou só, imagina uma furadeira pequena, portátil, observe essa próxima furadeira aqui. Se a ser furada for pesada, volumosa ou difícil de alinhar, você vai ter que aprender a utilizar a furadeira radial. Ela tem um braço horizontal muito potente, que pode ser abaixado e levantado e é capaz de girar em torno da coluna. Nele está também o eixo porta-ferramentas, também conhecido como cabeçote ou árvore da furadeira. Este eixo pode ser deslocado... Então, só para você ter uma ideia, o tamanho da criança aqui. Observe que uma furadeira é bastante grande. Por quê? Se você, por exemplo, trabalhar em estadeio de navio, né, aviões, construção civil pesada, né, construção de pontes, por exemplo, tá? Então, observe que está o operador, né? Vamos supor que ele tem uma estatura mediana aí do brasileiro, que é 1,75 m, 1,70 m, tá? Vamos supor que ele tivesse 1,80 m. Então, aqui, ó, olha o tamanho dele aqui com relação a toda essa máquina aqui, ó, que é a furadeira radial. Então, que serve para fazer o quê? Furos com grandes diâmetros daí, certo? Então, é o mesmo esquema, tá? Esse aqui é uma máquina, uma furadeira radial, né? Certo? Comum. Ela não é CNC. Então, tá aí uma das máquinas que você vai estar vendo aí no decorrer do curso. Horizontalmente ao longo do braço, o que permite furar em várias posições sem precisar mover a peça. O avanço da ferramenta também pode ser automático. Poxa, Silva, é furadeira que não acaba mais, hein? E não para por aqui não, tio. Como assim? Existem outros tipos de furadeiras? Claro que existem. Existem as furadeiras múltiplas. Furadeiras múltiplas? Poxa, pelo nome parece que elas são super poderosas, hein? Mas são poderosas, sim. Tanto que são usadas por indústrias com grandes linhas de produção. As furadeiras de fusos múltiplos são muito utilizadas por empresas de grande porte, com linhas de produção de grande fluxo, ou que fazem peças complexas com muitos furos. Vamos conversar agora com um profissional. Oi, por favor. Você poderia falar pra gente quais são as principais características dessas furadeiras? Esta furadeira, ela trabalha com os fusos juntos, em feixe. Ela é ótima para usinagem de uma peça com vários furos. E também pode trabalhar com uma grande quantidade de peças seriadas. A furadeira múltipla tem os fusos alinhados. Dá para executar operações sucessivas, trabalhar em diversas peças ao mesmo tempo. Você pode utilizar essa furadeira para fazer uma operação seriada, principalmente se tiver que fazer furos de medidas diferentes. Até agora você conheceu diversos tipos de furadeiras e os seus usos. Mas uma furadeira para realizar as suas operações necessita também de alguns acessórios especiais que ajudam a prender a ferramenta ou a peça. Um desses acessórios é o mandril. A função do mandril é prender as ferramentas com haste cilíndrica paralela. Para a fixação da ferramenta, o aperto pode ser feito através de chaves de aperto. Além do mandril, existem as buchas cônicas, que são elementos que servem para fixar o mandril ou a broca diretamente ao eixo da máquina. As suas dimensões são normalizadas tanto para cones externos ou machos, como para cones internos ou fêmeas. Um outro acessório importante de uma furadeira é a cunha, ou saca-mandril ou bucha. É um instrumento de aço em forma de cunha. Ele é usado para extrair as ferramentas dos furos cônicos do eixo porta-ferramenta.
E uma coisa que é bom lembrar sempre é de fazer a limpeza dos cones, retirando qualquer traço de sujeira antes de trocar brocas, mandris, buchas, rebaixadores ou os escariadores. Essa limpeza vai favorecer o ajuste correto da ferramenta. Ô Silva, agora que eu conheço os tipos de furadeira... Então, só um detalhe ali, pessoal. Então, quando você compra uma furadeira, por exemplo, os acessórios que eu me referi, no caso dessa máquina, certo? Então, seria, então, o mandril, né, o porta-mandril, essa bucha cônica. Por quê? Quando você compra uma furadeira, você não, a princípio, né, você vai fazer vários tipos de trabalho sobre ela. Você vai ter que ter o quê? Vários tipos de porta-ferramenta, certo? Então, isso seria um acessório, você compra a parte dele, ele não vem junto, certo? Os seus acessórios, e você sabe que eu tô manjando sobre esse assunto brocas. Quando é que eu vou poder botar a mão na massa? Quando é que eu vou poder fazer uns furinhos? Calma, Tito, que não é bem assim. Primeiro tem que conhecer bem cada detalhe do funcionamento das máquinas. Sim. Por exemplo, que tipo de operação você pode realizar com as furadeiras? Peraí, isso é um tipo de teste? Vamos dizer que sim. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. O que eu sei é que o uso das furadeiras permite a realização de várias operações. A primeira, é claro, é furar um material qualquer com o uso de uma broca que produz um furo cilíndrico. Uma outra operação importante, além de furar, é escariar. Então, o que é escariar um furo? Então, observe que, geralmente, o parafuso mais utilizado dentro da indústria metal-mecânica é o parafuso Allen. Na verdade, é um apelido, né? É o parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno, tá? Mas todo mundo conhece, então, como parafuso Allen. Eu já vou mostrar para vocês aqui no filme. Então, o que acontece? Tem certos parafusos que a cabeça dele é abaulada, é cônica, certo? Então, por exemplo, o pessoal de elétrica, geralmente eles usam um parafuso como não exige lá na elétrica, na eletrônica, muita força, certo? Então, geralmente eles usam o parafuso Phillips, certo? O pessoal de informática também, tá? O pessoal de mecânica não usa só esse parafuso Allen, ele usa outros também, certo? Mas o que mais ele usa é esse aí, porque tira uma maior capacidade, é mais fácil de manusear ele também, dá um aperto maior. Mas, quando você faz, então, você escareia um furo, então, na verdade, se você observar aqui, ó, o desenho aqui da ferramenta, aqui, que é o escariador, essa ferramenta aqui, ela tem um formato cônico, certo? Para quê? Para abrir furos com cabeça cônica. Então, tem parafusos que tem a cabeça com formato, né, cônico daí, ok? Então, você vai dar uma olhadinha e já vai entender. Furo. Com esta operação, eu posso tornar cônica a extremidade de um furo que eu já tenha feito. Esse escariado vai permitir... Então, aqui nós temos aqui um parafuso de fenda, né? Certo? Então, geralmente o parafuso de fenda tem a cabeça dele abaulada dessa forma aqui, né? Cônica, cabeça cônica, certo? Então, muitas vezes você precisa alojar esse parafuso aqui, certo? Para alojar ele, para que ele fique dentro da peça, sem a cabeça ficar para fora, certo? Então, você embute esse parafuso, né? Fazendo, então, um negócio chamado de rebaixo. Então, rebaixo, na verdade, seria aqui, ó, essa altura aqui, ó, da cabeça do teu parafuso. Ok? O corpo do parafuso, ele vai ficar aqui, né, sobre a peça para fazer uma espécie de sanduíche, né? Então, você entra com o parafuso aqui para, né, juntar duas peças. Se aloja no furo elementos de união como parafusos e rebites que têm um formato cônico. Eu também posso rebaixar um furo. Rebaixando, eu aumento o diâmetro do furo até uma profundidade determinada. Então, observe aqui, ó,